Olá, gente. Como vão vocês? Como estão vocês? Olha, eu aqui, pastora Lucinha, novamente. Já faz um tempo que eu já não venho aqui gravar um vídeo, deixar um vídeo aqui para vocês, tanto aqui no Instagram, né? E também, principalmente no YouTube, lá no nosso canal que nós temos Guerreiras do Senhor, Ministério Reconstruindo Templos, né? Que é voltado principalmente para a reconstrução de lares, reconstrução de casamento, né? De família. E eu passei aqui, nesse momento, eu sempre falo que eu gosto de ser orientada pelo Espírito Santo. Nessa manhã eu lendo uma palavra e o Espírito Santo ele falou algo muito forte para mim, eu queria compartilhar isso com vocês. Por que disso? Direto eu recebo mensagens, pessoas me chamam no WhatsApp, pessoal do grupo às vezes me chama, né? Perguntando assim, pastor, será que eu devo continuar a lutar pelo meu casamento? Será que eu devo continuar a lutar pelo meu lar, pela minha família? Qual o motivo que eu tenho para continuar lutando pelo meu lar, pela minha família, pelo meu casamento, pela restauração do meu casamento? Eu queria, nessa manhã ou nessa tarde, eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, deixar uma palavra para o seu coração. Deixar uma palavra, deixar um desafio, tá? Olha só. Que diz na palavra de Deus, no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. Olha só a orientação que Paulo, através do Espírito Santo, deu a cada um de nós. Eu vou te dar o primeiro e posso dizer que o principal motivo que a família, tá? Jesus. Olha só. Diz o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel, Olha o que o próprio Deus está falando aqui pra gente. Se alguém não cuidou da sua família. Você sabe o que é cuidar da família? Eu estava pensando aqui. Muitas vezes, quando as pessoas estão passando nesse processo de restauração de casamento, aí as pessoas são voltadas pelas circunstâncias a deixar, a não querer lutar mais, por achar que não é o propósito de Deus, por achar que está difícil. Ser movido pelas circunstâncias, né? Porque as circunstâncias levam muito as pessoas a desistirem, né? Eu fico lembrando dos espias, né? Que foram lá sondar a terra e já viram que a primeira coisa que eles tiveram foi aquilo que eles viram motivou eles não querer lutar por aquela terra. E muitas das vezes nós somos assim, né? As dificuldades, as adversidades, os empecilhos nos levam a desistir de lutar. E não é simplesmente desistir de lutar, não é desistir de um emprego, não é desistir de um cargo, não é desistir de alcançar um bem, né? Ou de um sonho, mas é desistir de uma família. Estou falando de família, porque eu não estou falando de casamento. A família, ela é constituída a partir do quê? De um casamento, da união de um homem e de uma mulher. E dessa união está ali o próprio Senhor Deus, porque a palavra de Deus fala assim que nós não somos, você não está só você e seu esposo, nós somos um cordão de 3 dobras. Você, o Senhor Jesus e seu esposo, ou sua esposa, ou vice-versa. Então, é você desistir dessa união, dessa junção e, principalmente, acima de tudo, de um propósito de Deus, porque o casamento é um propósito de Deus para o homem. Ele é um fundamento de Deus para o homem, né? Ele foi a primeira instituição criada por Deus para a vida do homem. Então,
E a partir do casamento constitui-se o que? A família. Quando eu simplesmente deixo de cuidar dele, quando eu seja, mas eu cuidei, mas acontece que acabou. Ninguém desiste quando você vai cuidar de uma situação. Você está cuidando para que aquilo venha persistir, para que aquilo venha perdurar. O cuidar é isso. Você imagina só se Deus fosse desistir de você, de cuidar de você. Você imagina só. Porque é isso que Deus ele quer falar comigo, com você nesse exato momento. Eu não desisto de você, eu cuido de você. Você vê que quando a gente fala muito do profeta Oséias, Deus nos orienta muito sobre isso, porque Deus ele não desiste de Israel, ele não desiste da noiva dele. Ela pode ser infiel, mas ele está lá, ele está cuidando, ele tá zelando, mesmo que ela seja infiel. A palavra de Deus fala assim, que mesmo que nós sejamos infiéis, Deus ele vai ser sempre fiel conosco. E aquilo que ele tem conosco, que ele quer que nós tenhamos também com aquilo que ele nos deu, sabe? E aqui, essa palavra, Paulo ele orienta para a gente uma palavra tão forte. Ele diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé. Primeiro ponto aqui, negou a fé. Quando a gente fala negar a fé, sabe de quem que eu lembro? Eu lembro de Pedro. Vocês lembram que Pedro era discípulo ali de Jesus, apóstolo de Jesus, e ele estava ali o tempo todo, andou com Jesus, caminhou com Jesus, ouviu tudo que Jesus disse, todos os ensinamentos, todas as orientações, vivenciou milagres, viu Jesus curando os enfermos, viu Jesus libertando os cativos, compartilhou, teve testemunho quando Jesus possibilitou dele andar sobre as águas. Mas mesmo assim, a Bíblia fala que Pedro negou Jesus 3 vezes. Andou com Jesus, fez tudo, viu que Jesus, todos os milagres e maravilhas, e mesmo assim negou Jesus. A gente se vê nessa situação. Deus ele vê você nessa situação. Você está dentro da igreja, você está ouvindo a palavra, você está orando muitas das vezes, mas quando você não cuida, quando você desiste, quando você retrocede em relação a não cuidar da sua família, em querer lutar pelo seu casamento, em querer lutar pela vida do seu filho que está muitas vezes entregue a uma situação de droga, de situações ilícitas, você está negando Jesus. Sabe o que é negar? Você não crer, você não confiar. Aí ele diz algo que é mais forte, ele diz, olha, e é pior do que é o infiel. Essa pessoa é pior do que aquele que é infiel. Olha como que isso é pesado, quando você decide em não lutar pela sua família, em não lutar pela sua casa. Gente, é tão assim que eu estava lembrando, só para a gente entender. Abraão, pai da fé. Ele tinha tudo para não cuidar da sua casa, da sua família, dos seus parentes, vamos colocar assim, de Ló. Sabe por quê? Ló, ele fez a escolha dele para ir para Sodoma e Gomorra. Não só ele, como toda a família, que também era a família de Abraão. Mas quando Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, eu estou infeliz com Sodoma e Gomorra. Eu estou triste com aquela cidade. Estou triste porque eles são imorais, eles são negligentes, eles são desobedientes. Eu vou destruir aquela cidade. Sabe o que Abraão fez? Abraão pula na frente de Deus e se coloca a defender até o fim a vida de Ló e a sua família. Porque ele sabia, são os meus parentes. São os meus parentes que estão lá, que estão compartilhando daquilo.
Porque eles estavam compartilhando daquilo. Eles estavam vivenciando aquela situação também. Tanto é que é o seguinte, a própria esposa de Ló, você vê que aquilo estava tão enraizado dela, porque todos foram orientados a não olhar para trás. Mas ela olhou para trás e o quê? Morreu ali naquele lugar. Mas Abraão, ele se posicionou, não, eu preciso de cuidar, eu não posso ser negligente, eu tenho que cuidar, eu não posso ser infiel, eu não posso negar o meu Deus, porque o meu Deus, ele me orienta que eu tenho que cuidar da minha família. Vou dar um outro exemplo que para mim é um dos mais fortes. Sabe quem? José. José, ele entendeu muito bem esse princípio, porque ele entendeu que eu sempre falo isso, quando um pai e a mãe se posicionam, se reposicionam, ele dá direção à vida dos filhos. E José, ele teve uma direção dada pelo posicionamento do pai dele lá atrás, da família lá atrás. Sabe quando? Quando José, ele tem a oportunidade, quando ele vê ali a família dele, quando ele vê os irmãos dele, os irmãos que foram infiéis a ele, os irmãos que planejaram a morte dele, que na cabeça dos irmãos ele estaria morto, porque eles deixaram ele naquele lugar lá, deixaram ele ser vendido, deixaram ele ser escravo, venderam para ele ser escravo. Mas na primeira oportunidade que José teve, ele não deixou de cuidar da família, ele não desistiu da casa dele, não desistiu da vida dos familiares, não desistiu. Na primeira oportunidade que ele tem, ele vai lá, ele para, ele pensa. Eu creio que naquela hora que fala que José, ele entra para dentro do quarto, ele chora muito ali. Eu creio que o Espírito Santo falou muito com José. José, não deixe os seus irmãos. Não se deixe levar pela mágoa, pelo rancor. Não se deixe levar por aquilo que eles fizeram com você no passado. Mas cuide deles. Cuide deles. Dê alimento a eles, dê casa a eles. Não importa, cuide deles. Você quer motivo talvez maior para o ser humano do que uma mágoa, do que um ressentimento daquela pessoa da família que pisou, que foi infiel, quis até a morte. Mas José não olhou dessa forma. José cumpriu aquilo que Paulo havia estabelecido aqui, para cada um de nós. José, ele foi fiel. Ele não negou a fé dele. Não negou. Então, esse é o primeiro e o principal motivo que você tem para continuar, para lutando pelo seu casamento. Para lutar pelo seu casamento, para lutar pela sua família, para lutar pelo seu filho, pela sua filha, para lutar pela sua família. Eu estou aqui para dizer isso para você. Não negligencie. Cuide da sua casa, cuide da sua família, lute. Lute pelo seu casamento, porque ele é o princípio de tudo. Pastora, mas ele não quer, lute, cuide. Você tem motivos de sobra. E eu quero nesses dias, eu quero fazer um propósito, eu quero fazer um desafio a você. A partir de semana que vem, a partir de quarta-feira que vem, nós vamos começar a lutar. Vou te dar motivos para que você, pela palavra de Deus, você seja empenhado a cuidar, a lutar pelo seu casamento, pela sua família. Não importa as circunstâncias que você está vivendo. Não importa. Não importa se o seu marido já saiu, já está morando com uma outra mulher. Não importa. Nós temos uma palavra. A palavra de Deus, ela é a nossa estrutura, o nosso alicerce forte. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, a te desafiar a cuidar, a lutar pela sua casa, a lutar pela vida do seu filho que está nas drogas, a lutar pela vida do seu esposo que está entregue à pornografia, ao adultério, aos vícios, ao alcoolismo, seja o que for. Eu quero te dar motivos pela palavra de Deus, que você pode e você vai conseguir cuidar com excelência da sua família. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para você. A partir de quarta-feira, nós vamos estar aqui
levando a palavra que vai te motivar, a palavra que vai levar você a ser perseverante, a você não ser infiel, a você não negar a sua fé. Amém? Em nome de Jesus. Fique com essa palavra no seu coração. E a partir de quarta-feira, vou estar aqui novamente, trazendo mais uma palavra para que você tenha força para cuidar da sua casa e da sua família. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.